Bom, e agora eu vou falar o principal, que é o roteiro. Primeira dica, eu fiz o roteiro agora em agosto, tirei uma semana e, como eu comentei, fiz 20 cidades, incluindo Saragoça, que não é Rioja. Eu acho que a principal época para você ir, se você gosta muito de vinho, se esse é o principal objetivo, eu iria entre setembro e outubro. Informaria antes, porque a colheita costuma ser em setembro e outubro, no final do verão, mas depende muito do verão. Se é um verão muito intenso, a colheita se antecipa um pouco. Mas essa é a região mais bacana para ver quando estão as uvas lá e todo mundo colhendo e pisando na uva e processando a uva, enfim. Então, eu sugiro, se a pessoa realmente tem esse interesse, tentar fazer essa viagem entre setembro e outubro. Ainda o clima é muito bom, porque ainda é finalzinho do verão. Então, tá calor, faz dias de sol, mas à noite já é mais fresquinho. Então, essa é a primeira dica. Eu fui em agosto, um calor dos diabos, 35 graus durante o dia. À noite faz fresquinho. E aí também outra dica, por mais calor que esteja, leva um casaquinho, que eu passei frio à noite em alguns lugares. E realmente as próprias vinícolas pedem para você levar um casaco, porque a maioria delas tem a sua parte do seu passeio são nas cuevas, né, que são tipo cavernas subterrâneas, e aí em geral é frio. Quer dizer, eles estavam falando que estava frio, 14, 15 graus, estavam morrendo de calor, porque acho que a gente vinha da rua com 35 na cabeça, né? Mas enfim, então sempre um casaquinho à noite vai bem. Como é que eu fiz o roteiro? Então eu fiz uma parte da Rioja Baixa, outra da Rioja Alta e outra da Alavesa, para conhecer as três. Fiquei em hotéis mais cêntricos e só pegava hotel em cidade menor quando eu via que o roteiro ia terminar o dia e eu estava mais distante de uma cidade grande, então para não ter que voltar. Mas você tem essas duas opções. Como cidades grandes, vocês já devem ter se habituado, né? Logronho ou Aro, mas as duas estão na Rioja Alta. Então, ou fica em uma ou fica na outra. E a partir delas, vocês podem fazer tudo, inclusive a Rioja Alavesa. Na Rioja Baixa, eu fiquei em Arnedo. Tem um hotel que eu vi na cidade, que é um hotel super tradicional, ok, hotel correto. A gente pagou com o café da manhã, deu 80 euros para duas pessoas. Mas eu acho que talvez seria melhor ficar em Calahorra, porque é uma cidade maior. Arnedo, ela tem dois passeios importantíssimos, mas é isso, né? Eu cheguei na cidade às 7h10 da noite, às 7h30 já tinha visto tudo, menos esses dois passeios que eu já vou falar. Então, assim, e aí é uma cidade que é a cidade do calçado, ela tem inúmeras fábricas de calçado, então para quem resolveu ainda fazer um outlet lá, vale a pena passar, mas sinceramente eu ficaria em Calahorra. Então, fazendo o roteiro que eu fiz e o que eu sugiro mudar ou não, né? Primeiro eu saí de Barcelona, fui até Saragoça, acho que essa parada é imperdível, primeiro para tomar um pouco fôlego, porque até aí já são 3h30, e dependendo do horário, se isso já é fim de tarde, talvez até dormir aí. Saragoça é uma cidade bem grande, é a capital da comunidade aragonesa, e ela tem pelo menos dois passeios imprescindíveis, que é a Igreja do Pilar, que é acho que uma das maiores da Europa, se não é a segunda, é a terceira, e a Céu, que é a famosa catedral, que você não dá nada de fora, você acha, eu vou ver isso depois que eu ver a Pilar, mas veja a Pilar primeiro e veja a Céu depois, e aí vocês me digam. São lindas as duas. E essa zona tem uma praça enorme, com várias ruas, com vários restaurantes, é muito gostoso passar pelo menos uma tarde aí. Então, as igrejas, você vai mais ou menos gastar 1 hora em cada uma, para fazer bem devagar. E depois você pode passear pela cidade, inclusive tem um passeio um pouco afastado, por isso que aí o carro ajuda, que é o Palácio da Alfarreria. Não sei se eu falei bem o nome, se eu não falei, corrijo depois. Corrijo aqui no escrito. E que é um palácio também de uns 500 anos, Mudéjar, tem essa influência muçulmana, então é bem bacana. Paramos aí, mas não dormimos na ida, dormimos só na volta. Daí a gente foi para Arnedo. Então, falando da Rioja Baixa, a gente fez o seguinte circuito. A gente parou em Arnedo. Arnedo tem dois passeios muito interessantes. Um é um castelo do século XIV, XV, muçulmano. E a outra é a Cueva de los Cien Pilares, que parece uma ratoeira, é muito parecido com o que tem na Capadócia, na Turquia. Então é uma montanha com várias caverninhas.
E essa montanha tem, a montanha não sei quantos anos, mas a escavação humana aí tem mais de 1000 anos. Então ela já foi é, mosteiro, agora eu confundo isso para o português, mosteiro, ela já foi moradia, tinha gente morando nela até a década de 60. Então é muito interessante porque tem um passeio, só faz com visita guiada e não é caro, eu lembro que foi 5 euros por pessoa. Se você tem mais de 65 anos também tem desconto. Mas o passeio é bacana porque você vai vendo as diferentes ocupações. Então tem áreas que eles ainda estão escavando, porque isso é uma descoberta mais ou menos recente deles, que tem mais de 1000 anos lá de ocupação. Depois você tem a reprodução do que eram as casas no início do século passado, das pessoas que viviam lá. Então é bem bacana, além do que tem uma vista muito bonita da cidade. Então esse é um passeio, o castelo é o outro passeio. Importantíssimo, reserva antes. Como é uma cidade no fim do nada, achei que ia chegando lá com a minha cara e a coragem a passear e quase perdi. O castelo eu não consegui fazer. E as cuevas eu tive muita sorte que a guia do centro turístico, que está bem no centro da cidade, chamava Pepa, uma graça, encaixou a gente no último passeio do dia. Inclusive recomendo o último passeio do dia, que começa mais ou menos bom no verão às 6h30, no inverno deve ser umas 5, e aí você vem entardecer também, que é bem bacana. Então isso foi Arnedo. Depois de Arnedo a gente fez um tour que em um dia a gente viu tudo. Então a gente passou por Turuncum. Turuncum é uma cidade que você não precisa parar, porque é uma cidade abandonada. Então a curiosidade é ver uma cidade inteira abandonada, com a vegetação tomando conta. Dali você vai para Cornago, que é uma cidadezinha medieval. Ela tem aqui tem muito castelo fortaleza, né? Então o castelo Fortaleza, que você sobe, tem a vista da cidade. Depois dali a gente foi, ela é caminho para Igea. Igea é um dos assentamentos que eu comentei, onde você encontra, arqueológicos, onde você encontra as iquinitas, que são as pegadas dos dinossauros. Sinceramente, acho que vale a pena, já que tá lá, né, gente? O negócio tem milhões de anos, mas assim, tem que, sei lá, tomar alguma droga para poder ver, porque eu não vi nada, para ser bem honesta, tá? Mas enfim, tem um museu, inclusive paleontológico, estava fechado para almoço quando eu fui, mas que vale a pena você visitar também. Isso tem na região de Igea, que é a cidadezinha principal, mas tem várias cidadezinhas lá com várias supostas pegadas. E às vezes na estrada você vê um dinossauro de gesso e ali marca um lugar onde você pode ver pegadas também. Depois a gente passou por Kel. Kel é uma cidade que também não precisa parar, que ela atende muito bonito. A gente parou porque tinha uma festa do pão e queijo, não vi nem o pão nem o queijo, eu estava almoçando provavelmente. Mas ela tem umas formações rochosas muito interessantes. Então vale a pena passar na cidade que é do lado de Arnedo e tirar umas fotos, assim. Tem até uma igreja no topo de uma dessas montanhas. E Calahorra, que pelo que eu vi é a cidadezinha maior dessa região da Rioja Baixa, então onde eu recomendaria ficar. Não deu tempo de eu visitá-la, mas ela tem um centro histórico bonitinho e já é uma cidade mais moderninha, então dá para você usá-la de base se você quer explorar um pouco mais a região e caçar as pegadinhas, né? E também é uma região com vinícola, mas aí eu não fiz as vinícolas, eu fiz mais na Rioja Alta, que eu vou comentar para vocês. Então agora eu faço mais um vídeo continuando o tour.